Olá! Este é um trabalho que tange no conceito de testes, e nosso projeto de pesquisa é justamente a verificação se testes unitários são efetivos contra bugs. O contexto desse trabalho se dá num projeto de pesquisa e desenvolvimento elaborado para a disciplina de Trabalho Interdisciplinar de Software 6, lecionada pelos professores Humberto Neto e José Laerte Júnior, referente ao sexto período do curso de Engenharia de Software da PUC Minas. Os integrantes do grupo são Anderson Coutinho, Henrique Ramos, Matheus Fonseca, eu e Ian Max. Introdução. O que são testes de software e seu conceito? Bem, teste de software é um conceito muito comum nos dias de hoje, principalmente no ambiente de desenvolvimento de software. Seja feito por um time especializado ou pelos próprios desenvolvedores, verificar que o sistema funciona da maneira esperada é importante para que esse software atinja as expectativas dos usuários finais. Na pirâmide de testes, os unitários estão na base, pois eles são os de maior granularidade e são mais rápidos. Portanto, tendo conhecimento da importância desse tema, foi analisada justamente a necessidade de se verificar a relação entre os testes unitários e o surgimento de bugs em repositórios populares de linguagens diversas, uma vez que nas pesquisas bibliográficas não foi encontrado estudos profundos nesse específico assunto. Bem, com esse contexto conhecido, nós identificamos que o objetivo dessa pesquisa é justamente verificar a efetividade de testes unitários em relação a bugs nos repositórios do GitHub. Portanto, com esse objetivo bem definido, nós conseguimos também definir nossas questions. E as questions de nossa pesquisa são justamente qual a relação entre a quantidade de testes unitários e a quantidade de bugs e qual a relação entre o coverage do código e a quantidade de bugs. As métricas do nosso projeto que vão auxiliar a responder essas questions são a quantidade de bug issues dividido por linhas de código de teste unitário e quantidade de bug issues dividido pelo coverage do repositório. Aqui nós podemos ver justamente o que vimos no slide anterior, porém de forma gráfica, onde nós temos o verde o objetivo, azul as questions e roxo justamente as métricas. Bem, tendo conhecido o GQM do nosso projeto, agora nós temos que definir as hipóteses. E, uma vez que buscamos atestar se existe impacto de testes unitários nos bug issues dos repositórios analisados, nós definimos nossas hipóteses como a hipótese nula sendo testes unitários impactam nos bug issues dos repositórios e a hipótese alternativa justamente sua negação. Testes unitários não impactam nos bugs issues dos repositórios. Trabalhos relacionados. Tendo em vista que nosso trabalho é baseado no conceito de testes, mais especificamente em testes unitários, a maioria das nossas referências bibliográficas estão contidas nesse contexto. E, dentre os artigos analisados e relacionados, a maioria fala sobre Test-Driven Development. Alguns deles fazem relações entre os testes unitários e bugs em produção, porém eles não aprofundam nessa questão e ficam mais focados em como produzir ou implementar testes unitários nessas diversas tecnologias atuais no desenvolvimento de software. E justamente devido a essa escassez de comparações entre as questões de testes unitários e bugs, foi percebida uma necessidade de desenvolver nosso trabalho, nosso projeto de pesquisa. Portanto, a metodologia deste trabalho foi dividida basicamente em duas etapas-chave. A primeira era desenvolver e executar um script Python que obteria todos os dados necessários sobre os repositórios que vão ser analisados, de todas as linguagens que nós vamos informar posteriormente. A segunda etapa é justamente pegar esses dados obtidos da primeira etapa e analisá-los, bem como documentá-los. Aqui nós temos um overview gráfico da nossa metodologia, porém fica mais fácil de explicar textualmente. Para atingir o nosso objetivo, nós desenvolvemos esse script Python que, em uma só execução, vai analisar as seguintes linguagens: JavaScript, Go, C Sharp, Java e Python. Para cada uma dessas linguagens, ele vai recuperar seus top 1000 repositórios com a API GraphQL do GitHub, e dentre esses top 1000 repositórios, ele vai filtrar apenas aqueles que possuem informação de coverage disponível. Com isto,
nós recuperamos os bug issues desses repositórios que foram filtrados na etapa anterior, descartamos todos os repositórios que tiverem bug issues zerados ou que não tenham sido atualizados nos últimos 31 dias, garantindo então uma certa participação da comunidade no lançamento de issues do tipo bug nesses repositórios. Após isso, nós realizamos e retornamos as análises estatísticas automaticamente, por exemplo, o valor R da relação entre locks de testes e bug issues. E também, nós também retornamos as análises estatísticas de coverage e bug issues. O código automaticamente interpreta o valor R obtido, plota e exporta o gráfico de regressão linear da relação entre linhas de código de testes e bug issues e de coverage e bug issues. Nós vamos ver melhor esses gráficos para frente, fica mais fácil de visualizar. Aqui nós temos justamente o fluxograma do código que foi desenvolvido em Python. Ele faz basicamente as etapas que foram indicadas anteriormente, entre a recuperação dos repositórios, recuperação das informações de coverage, a recuperação do total de bug issues, o download desses repositórios para conseguir fazer então as análises estatísticas e a plotagem dos gráficos de regressão linear, bem como a interpretação do coeficiente de Pearson. Resultados obtidos. Bem, é importante dizer que a execução desse script Python foi realizada em 23 de maio de 2020. É importante frisar que os dados dessa pesquisa podem mudar a qualquer momento, portanto, deve-se compreender que os dados que serão apresentados foram obtidos nessa data supracitada. A seguir, nós vamos ter o link com os repositórios analisados por linguagem, JavaScript, Python, Java, C# e Go, bem como seus gráficos de regressão linear obtidos para as linguagens, seu valor R, coeficiente de correlação de Pearson, e sua interpretação. Aqui nós temos justamente os links dos CSVs gerados pelo script Python desses repositórios que foram analisados. Nós temos um link para cada linguagem que foi analisada, que contém no CSV os dados de linhas de código de teste unitário, bug issues, coverage e outras informações. Disponível no GitHub. Linguagem JavaScript. Bem, aqui nós temos dois gráficos de regressão linear. O primeiro apresenta a relação entre linhas de código de testes unitários e bug issues, enquanto o segundo apresenta a relação entre coverage e bug issues. Nesse primeiro gráfico de regressão linear, nós podemos perceber que não existe uma linearidade, ou seja, não há uma relação entre essas duas variáveis, onde bug issues é a variável independente e lock de testes é a variável dependente. Com isso, o valor R obtido foi de 0,26 e a interpretação desse gráfico é que a correlação é desprezível. A mesma coisa acontece para a regressão linear de coverage e bug issues. A única diferença é que o valor R obtido é negativo. Isso não impacta na interpretação de que a correlação é desprezível. Este mesmo resultado acontece também para a linguagem de C#. Ambos os valores R obtidos são negativos e a interpretação é de correlação desprezível. Aqui nós temos o primeiro resultado positivo, a relação entre lock de testes e bug issues da linguagem Java. Nessa linguagem nós temos um único positivo do projeto de pesquisa, que é a relação entre lock de testes e bug issues. E o valor obtido de R é 0,52. Isso indica uma correlação moderada. Então existe uma relação entre essas duas variáveis. Porém, o grafo de regressão linear para coverage e bug issues desta linguagem deu negativo, inclusive sendo menor do que os resultados das linguagens anteriores. E a interpretação desse segundo gráfico é de correlação desprezível. A seguir, nós temos Python. Python apresenta o mesmo comportamento das linguagens anteriores, exceto Java, que teve aquele comportamento de correlação moderada no primeiro gráfico. Então, portanto, aqui nós temos um valor R também de correlação desprezível. Finalmente, Go apresenta justamente o mesmo comportamento das outras, com interpretação de coeficiente de Pearson de correlação desprezível.
Análise dos resultados. Como vimos nos gráficos anteriores, nós podemos claramente refutar a hipótese nula de que testes unitários impactam nos bug issues. Mas para chegar nessa conclusão, nós observamos essas linguagens de forma isolada. Nós usamos esse coeficiente de Pearson para identificar se há uma relação considerável entre a quantidade de bugs e lock de testes ou cobertura nesse projeto. E nós percebemos que não existe essa relação na análise individual das linguagens. Então, após essa verificação, nós chegamos à conclusão que a correlação entre as variáveis de ambas as métricas anteriormente apresentadas é desprezível, com ressalvas a linguagem Java, que teve uma correlação moderada de aproximadamente 0,5, 0,52 para a métrica de lock de testes dividido por bug issues. Mas nas demais linguagens testadas e nos outros tantos gráficos de correlação, gráficos de regressão linear de bug issues e lock, tanto quanto de bug issues e coverage, a interpretação do coeficiente de Pearson foi sempre desprezível. Então, embora Java tenha dado esse positivo, né, não é possível confirmar a hipótese nula para as linguagens abordadas nesse estudo, confirmando então a hipótese alternativa, de que testes unitários não impactam nos bug issues dos repositórios. Ameaças à validade. Este projeto ele identificou duas ameaças à validade de construção. O primeiro é que o filtro de bugs ele pode ser julgado, uma vez que ele pode não abranger todos os rótulos utilizados em issues do GitHub relacionados a erros no software. Ele pode ser julgado ineficiente. Então, essa é uma validade de construção, uma vez que os bugs podem ser detectados de forma errônea, ou então eles podem deixar de ser detectados quando, na verdade, a issue que estava sendo analisada era do tipo bug, mas por causa do nome de sua label ela não foi contabilizada. Outra questão está na identificação dos arquivos de teste dos repositórios que foram analisados. Uma vez que as extensões procuradas para a contagem dessas linhas de código nesses arquivos, eles podem não abranger todas as nomenclaturas que nós utilizamos como filtro. Então, como exemplo, né, nós podemos pegar arquivos de teste da linguagem JavaScript que não tem no seu nome, a nomenclatura, ou não contém a string teste, ou testes, ou karma, ou spec.js, esse arquivo de teste ele não vai ser contabilizado. Então, para essa análise de linhas de código de teste, há a possibilidade de contagem errada de bloco de testes, porque alguns desses arquivos podem não ser contabilizados. Além disso, uma outra ameaça é uma ameaça à validade de conclusão. Uma ameaça à conclusão do nosso projeto está no fato de que a comunidade poderia não estar reportando issues diretamente no repositório do GitHub, e sim através de outras plataformas. Como outras plataformas, nós podemos exemplificar o Bugzilla. Este fato ele pode influenciar diretamente na conclusão de nosso trabalho, porque ele impacta diretamente na análise dos dados obtidos, na execução da metodologia. E isso influencia, obviamente, a conclusão final dessa pesquisa. É importante dizer que, para todas essas ameaças identificadas, nós tentamos amenizar por exemplo, na questão da construção, nós tentamos os filtros de bugs serem o mais abrangentes possíveis, pegando várias labels diferentes. A mesma coisa se aplica à questão de análise de arquivos de teste, onde nós pegamos a maior quantidade possível de nomes de arquivos de teste para conseguir fazer o mais abrangente possível também essa análise. E a ameaça de validade de conclusão, na qual a gente não consegue garantir que a comunidade está participando ativamente, né, do lançamento de bug issues no repositório. Para amenizar este fato, nós procuramos colocar essa questão de descartar repositórios que não tiveram bug issues reportados nos últimos 31 dias, tentando garantir que há, ao mínimo, uma atividade da comunidade naquele repositório. Conclusão. Bem, este trabalho ele possibilitou a recuperação de informações em repositórios GitHub de múltiplas linguagens, através de web crawling, uso de scripts em Python, consumação de APIs, etc.
E os resultados eles explicitam que, né, embora haja aquela forte correlação entre logs de testes e número de bugs reportados em Java, especificamente em Java, no geral, a correlação foi desprezível nas demais linguagens, contradizendo a hipótese nula de que testes unitários impactam nos bugs issues dos repositórios. Portanto, com o cálculo das métricas, nos tópicos dessa pesquisa, nós conseguimos responder todas as questões do trabalho. A primeira questão, onde há indagação se existe aquela relação entre a quantidade de testes unitários e quantidade de bug issues, nós temos a conclusão que essa relação inexiste. E a mesma conclusão foi obtida quando nós calculamos a métrica que corresponde à segunda questão, que é descobrir a relação entre o coverage do código e a quantidade de bugs deste repositório. Então, nós podemos dizer que a hipótese alternativa foi confirmada, ou seja, a hipótese nula foi refutada e testes unitários não impactam nos bugs issues dos repositórios. Trabalhos futuros. Tendo em vista que nossa hipótese nula foi refutada, ou seja, nossa ideia inicial de que testes unitários impactavam na ocorrência de bug issues dos repositórios, nós imaginamos que demonstra-se fundamental uma análise mais aprofundada na razão pela qual essa hipótese inicial tenha sido refutada. E com isso, para trabalhos futuros, nós recomendamos verificar também a participação e interação da comunidade desses repositórios, juntamente com os dados obtidos nesse trabalho. Uma vez que esse dado, né, de participação da comunidade no lançamento de issues, de bug issues no repositório, pode ter colaborado para a hipótese alternativa ter sido confirmada e a hipótese nula ter sido rejeitada. E para conseguir, né, justamente analisar essa questão da interação e participação da comunidade, uma dica é justamente buscar em bases de dados com alternativas, como Bugzilla, por exemplo, informações necessárias a respeito de cada um desses repositórios que foi analisado nesse trabalho, visando justamente complementar os dados que já foram obtidos nessa presente pesquisa. Então, dados de bug issues de outras plataformas podem ser coletados, visando formar uma base de dados mais sólida para então conseguir realizar uma análise mais bem aprofundada. Bem, os links do nosso projeto. O primeiro link é o meu GitHub, o GitHub onde foi hospedado o código dos scripts Python que foram desenvolvidos no nosso projeto, disponível em github.com/mateusSantosfonseca/t6 Análise, Efetividade e Testes Unitários. E o segundo link é, como nossa documentação foi feita em LaTeX, nós temos disponível no Overleaf justamente a nossa documentação para visualização. No mais, é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.